Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, eu vou fazer uma revisão com vocês e eu vou retomar coisas que a gente já viu ao longo de outras aulas. No final da postagem desse vídeo, eu vou pedir que vocês reescrevam com as palavras de vocês certas coisas que eu expliquei aqui de novo, porque isso foi uma demanda da turma. Algumas pessoas me falaram que tem essa dificuldade. Enfim, o que nós já vimos aqui. Na sexta passada, eu defini com vocês o que é metalinguagem, pedi que vocês copiassem no caderno. Metalinguagem é sempre um código que se auto-explica, que fala de si mesmo. Toda aula de língua portuguesa é metalinguística, porque eu estou usando o código língua portuguesa para falar de questões que têm a ver com a nossa língua. Da mesma forma que essa foto é metalinguística, porque eu estou usando uma foto para explicar, estou usando o código foto para falar como tirar fotos. Como essa pintura é metalinguística, estou usando o desenho para explicar como se desenha. Ou aqui como se faz quadros, ou aqui como se faz tirinhas. O gorila está falando, vou fazer uma metalinguagem, e ele está se desenhando falando isso. Então isso é altamente metalinguístico, porque eu estou usando o código da tirinha, a forma da tirinha, para falar de como fazer tirinhas. Metalinguagem é isso. Se eu tenho um filme falando da história do cinema, como a invenção de Hugo Cabret, se eu tenho uma música falando sobre o processo de criar músicas, isso é metalinguagem, ok? Intertextualidade já são relações entre textos, entre textualidade, que é caráter de textos. Intertextualidade são relações entre textos que têm alguma semelhança entre si, tem algum ponto em comum, tá? E aqui eu estou puxando vários textos que têm várias coisas em comum com vocês para não ficar só na atividade. Eu sempre abro o leque e trago coisas que têm a ver com a atividade. A gente, por exemplo, daqui a pouco vai ver coisas que têm a ver com aquela atividade, a notícia da ararinha azul, que foi tema da aula de ontem, e que foi motivada também pela questão de ilegalidade de você manter animais presos e que gerou discussões no grupo. Enfim, mas de qualquer modo, antes dessas discussões, a gente viu que são crônicas, preparando vocês para a atividade 4. Crônicas são textos rápidos que ou são inspirados em notícia de jornal ou baseados em algo cotidiano. Eu sempre brinco para vocês que eu sou vidente, que eu sei o que vai acontecer, vocês não acreditam. Há muito tempo, numa sexta-feira também, eu postei essa crônica para vocês de uma vaca falando do momento do abate dela falando de como foi ela sendo criada. Vão lendo enquanto eu estou comentando, por favor. Do processo dela sendo criada, e ela está pensando isso no momento em que o dono vai dar uma martelada na cabeça dela e vai esfaqueá-la para ela sangrar até a morte, para que ela vire um bife. Por que eu fiz essa crônica? Naquele momento eu estava falando para vocês dos tipos de crônica, e que algumas crônicas são críticas. Essa, por exemplo, tem relação intertextual entre textos com aquele vídeo que eu postei ontem do rapaz vegano falando que é impossível você amar animais e comê-los. Porque não faria sentido isso. Você, por exemplo, mataria alguém da sua família, cortaria em pedaços para colocar um pedaço de carne no seu prato? Não. Para ele, segundo ele, isso não tem cabimento. Isso não é uma opinião minha. Vocês sabem que não é uma opinião minha porque eu estou dizendo segundo ele. Eu estou dando voz para ele. Olha o discurso indireto vindo aqui, tá? Mas de qualquer forma, por falar dessas questões de animais, de comer ou não comer carne, a gente só falou disso, na verdade, porque a atividade remota 3.1, a que eu estava me referindo para vocês, falava sobre uma ararinha que foi vista, e que provavelmente foi vista porque escapou de uma gaiola. É tão estranho quando a gente pensa nisso, né? E a gente fala que as pessoas que não têm pássaros em gaiolas usam. Isso é crime ambiental, não pode ser feito. E se a gente pensar que hoje todo mundo está trancafiado em casa, e aí a gente dá esse tipo de charge para pensar na nossa sociedade, o quanto nós somos hipócritas. Porque você está cantando é porque está feliz, e na verdade todo mundo que está dentro de casa está falando: socorro, me ajudem, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui, eu não aguento mais ficar em casa. Mas se coloquem no lugar de um passarinho. Se o passarinho está lá cantando é porque ele está feliz. Para quem? Ele foi tirado do habitat dele simplesmente para ficar lá como, sei lá, um Big Brother, para ficar sendo observado.
Isso é crime pela legislação, mas as pessoas continuam fazendo isso. E além de fazer isso, na verdade, isso aqui também eu trouxe de volta porque durante essa aula em que a gente estava corrigindo a notícia da ararinha, da arara azul, que aparece no Rio, inclusive essa relação dela com a dona dela, que aprisiona ela e ela escapa, também aparece no filme. Eu só trouxe essa crônica porque quando a gente estava discutindo isso, e eu dei esse exemplo de que foi dado pelo moço vegano no vídeo, de que não faria sentido você falar que ama alguém e matar essa pessoa de forma cruel para comer pedaços da carne dela. Primeiro eu disse o exemplo, eu disse para vocês que é um mito, existe um mito de canibalismo imposto a indígenas e que a gente precisa saber que isso é um mito, que não existe nada documentado que isso já tenha acontecido, tá? Porque muitas vezes existem discursos por aí que desrespeitam os índios falando que eles são canibais. Como eu falei para vocês, eu já fui para uma aldeia. Os índios, eles sempre falam que os canibais, se existiram, são outro povo. Nunca foram eles. Porque, inclusive, isso é um tabu. Isso é uma construção, tá, gente? E as diversas culturas têm que ser respeitadas. A gente já falou disso, há muito tempo. Eu não posso, por exemplo, começar a questionar, a gente falou disso na aula de ontem. Por que que chineses comem morcego se eles comem morcego e não é na China inteira? Ou se chineses comem cachorro, se eu contribuo para que vacas sejam mortas com marteladas na testa? Se eu contribuo para que, por exemplo, frangos tenham o bico cortado, a pata cortada e sejam criados num espacinho desse tamanho para ficar botando até que não aguentam mais e aí eles têm o pescoço distorcido para virar carne. Isso é muito hipócrita se eu fizer uma coisa dessa. Porque eu estou julgando uma outra sociedade, mas aí eu não estou olhando para mim mesmo, para as coisas cruéis que eu faço. Isso é um desrespeito ao outro e, primeiro de tudo, é uma falta de olhar para o próprio umbigo. Então, desde o começo da disciplina, eu estou mostrando questões de variedade linguística, étnica para vocês, porque, por exemplo, não faz sentido a gente falar ou criticar o que os chineses ou que qualquer outra cultura come se a gente come carne. Se as pessoas comem carne, ou não faz sentido alguém criticar um ritual, se existiu canibalista, se comem em outro lugar. Como eu disse para vocês, isso é uma questão levantada por um psicólogo. Se existem pessoas que fazem rituais parecidos, a gente tem que respeitar a religião das pessoas. Esse psicólogo que eu trouxe ontem, vou retomar o que ele disse, ele faz a seguinte pergunta, e de novo, gente, por favor, eu não estou ofendendo ninguém, eu estou trazendo a uma pergunta que ele faz e que é necessária para que a gente respeite o outro, porque para respeitar o outro a gente precisa se pensar. Ele faz a seguinte pergunta, por que para os portugueses que vieram até o Brasil e dizimaram os povos indígenas, né, já começa a violência por aí, por que para eles soaria tão estranho se um índio fizesse rituais para comer outro índio, se os portugueses que são cristãos comem o corpo e tomam o sangue de Cristo? Qual é o sentido disso? Aonde está por que vocês se assombram com isso? E, inclusive, a gente precisa pensar em perspectiva, porque, por exemplo, a imagem, relembrando que o nosso Estado é laico, então a gente não é obrigado a ter religião nenhuma, nós devemos respeitar as várias, mas a imagem de um Cristo, de um homem pregado numa cruz, para uma outra pessoa pode parecer altamente absurdo. Então, assim, vocês precisam ter esse outro lado também, essa vista, essa visão. E é nessa questão de necessidade de respeitar outras culturas, eu vejo a necessidade de trazer intertextualmente para vocês, de fazer uma relação dos textos que nós já vimos, como, por exemplo, isso aqui, eu falei para vocês que, por exemplo, isso na Índia seria um absurdo, porque na Índia a vaca é um deus, e que seria um absurdo a gente questionar o que os chineses comem. Mas pior do que isso, é um absurdo que muitas pessoas falaram que a China inventou o coronavírus, e isso é fake news, nós também trabalhamos, isso precisa ser evitado. A gente só evita fake news com informação, com notícias verdadeiras.
ou que os chineses não fizeram nada, quando na verdade, se a gente pega os dados de hoje, a China parou com a pandemia. Ela não existe mais, contaminação louca do jeito que está no Brasil. Eu vou trazer uma chinesa que está no Brasil falando para vocês sobre isso. E pensem em toda a cultura da China, não só nas apresentações que tem, mas na arquitetura e também na cerâmica, no artesanato, que é desprestigiado quando você simplesmente olha um lado e fala: ai, os chineses comem cachorro. Ai, meu Deus, os chineses, de modo geral, comem morcego. Você não come um boi? Você não come, sei lá, às vezes jacaré quando você vai em rodízio? Qual é o critério? Bom, eu vou deixar ela falar. 2021 está chegando com a vacina e eu decidi não deixar 2020 passar sem meu desabafo. Quando a China demorou 2 semanas para confirmar que surgiu o novo vírus e reportou à OMS no final de dezembro de 2019, o pessoal falou que a China escondeu a informação. Quando a China avisou em janeiro que é importante usar máscaras porque o vírus pode ser transportado pelas pessoas assintomáticas. Você lembra quando que você começou a usar máscara? Em março? Abril? Por quê? Porque aqui a gente tinha uma rede de desinformação que ficava veiculando que era uma gripezinha, que era um monte de coisa, e não sou eu que estou dizendo isso. Isso é atestado por pessoas de acordo com uma doutora em saúde e advogada jurista. Olha, eu estou trazendo a voz dela. Olha o meu discurso indireto aqui. Não sou eu, Iago, que estou dizendo isso. Eu estou reproduzindo o discurso dela para trazer informação para vocês. De acordo com ela, existiu um planejamento de infectar a maior quantidade de brasileiros possível, numa questão de infecção por rebanho, para que, loucamente, isso fizesse com que a pandemia acabasse mais cedo. Mas eles não pensaram que, na verdade, isso criaria novas cepas de vírus, porque faltou totalmente um planejamento. Então não é culpa da China. A China, olha o que a China fez enquanto a gente estava falando que era gripezinha, estava menosprezando. Hoje a gente tem 4.000 mortos por dia. A China não tem isso. O que a China fez? O resto do mundo teve mais tempo para se preparar. É muito injusto falar que foi a China que matou milhões pelo mundo. Quando a China levou sério a situação do vírus e começou a tomar medidas rigorosas, falaram que a China é desumana e não tem liberdade. Quando a China conseguiu controlar a pandemia graças ao espírito de coletividade, além de produzir máscaras e equipamentos que ajudam o mundo todo, falaram que o vírus foi criado pelo próprio governo chinês em um plano para derrubar a economia dos outros países. Fake news. Isso não tem respaldo em nenhuma notícia, não tem nenhuma pessoa falando sobre isso, mas tem gente que acredita. Não tem pessoas de respaldo científico e social falando que isso realmente aconteceu, mas tem gente que realmente desrespeita os outros povos a ponto de acreditar pelo que ela vai falar agora. As pessoas não viram que quando o vírus começou a se espalhar pela China, os médicos chineses tiveram que usar fraldas a todas para economizar o material. Todos os chineses ficaram em casa para economizar máscaras para ajudar os profissionais de saúde. A comunidade dos chineses do exterior se mobilizou e compraram do próprio bolso máscaras e enviaram para a China. As pessoas também não viram que as doações sem dinheiro do povo nas primeiras 8 horas da pandemia em apenas um aplicativo já somaram a 45 milhões. A doação das celebridades chinesas foi na casa de bilhões. Muita gente não consegue O quanto os nossos jogadores de futebol doaram para as vítimas do coronavírus? Ou o quanto a gente se preocupou em comprar oxigênio, em comprar máscaras, em comprar coisas? Nada, né? acreditar como que a China conseguiu controlar a situação e zerar os casos locais em 70 dias. Só quem esteve na China sabe o quanto o povo inteiro se esforçou e colaborou para isso acontecer. Eu sei que não adianta falar tudo isso para pessoas que acreditam que a Terra é plana. Culpar os outros, ou melhor, demonizar a China, sempre vai ser o caminho mais fácil. É isso. Bom, vamos continuar. 2021. Continuando para o próximo slide, além dessa questão que ela falou, retomando tudo isso de questão dos direitos dos animais e das vezes a crueldade com a qual a gente trata, eu dei uma crônica também para vocês, de novo eu falo que eu sou vidente, vocês não acreditam, que falava de uma menininha que se chamava Lapine e que ela tinha sido roubada por uma pessoa louca que ficava testando medicamentos e ácidos para fazer antialérgicos.
E ela tá tendo visões. A crônica começa com a menina tendo visões do que vai acontecer no final, que a gente chama tecnicamente de prolepsis. O nome não é importante, mas enfim. A crônica o começo já aponta para o final. É isso que acontece. E o começo da crônica é esse. Lapine rolava na grama com os outros animais. Suas orelhas pontudas e brancas e seu nariz triangular e peludo pareciam ter vida própria. Os sons de diversão desinteressados, os odores de variadas flores do campo, tudo lhe era perceptível. Ao longe, um arco-íris pintava o céu, mas nele faltava uma cor. Não tinha vermelho. Por que não tinha vermelho? Ah, não, havia sim. Nos demais coelhos que agora sangravam vertiginosamente pelos olhos, pois todos se atiravam de livre e espontânea vontade contra o muro de espinhos. Os peixes pontiagudos graciosamente perfuravam as órbitas oculares até que um líquido viscoso expelisse. Essa crônica está nos materiais já postados. Vou deixar o link dela aqui inteira. A história dessa crônica é a seguinte: depois disso, essa menina, na verdade, acorda, ela está tendo um sonho, que é um presságio. Ela acorda e encontra um coelho passando pela rua, como a Alice encontrou. Olha a intertextualidade, a relação entre textos. A Alice encontrou um coelho passando, essa menina também encontra, e o coelho pula numa casa. A menina abre o portão da casa, e de repente tudo fica escuro, porque ela leva uma pasada na cabeça por esse homem que é louco, e ele faz experiências com ela até que ela morre. Ela tem todos na crônica, as pálpebras perfuradas, o globo ocular dela é derretido, mas ele se sente bem porque no final a experiência deu certo, porque a pele dela voltou ao normal, então os testes funcionaram. Vejam, por que eu estou trazendo isso para vocês? Às vezes a gente precisa escancarar o terrorismo, escancarar a crueldade para ver o quão cruel nós somos. Eu já sabia que alguém ia falar sobre isso. Quem trouxe esse assunto foi um aluno da sala. O Vitor ontem perguntou se eu tinha falado do Save the Health. Salve o Ralph. Eu não entendi na hora a pergunta, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Aí depois eu fui pesquisar. Salve o Ralph é uma campanha mundial de uma instituição de direitos dos animais que pede que a gente pare de usar coelhos, por exemplo. A gente usa coelhos ou ratos para fazer testes médicos, pesquisas biológicas ou para pesquisas de produto de cabelo, de colírio, medicamento para ouvido. Só que, e o que acontece com esses coelhos? E aí é como se, assim, a vida deles fosse menos importante que a vida humana. De novo, aí eu volto para cá. Vamos voltar mais um pouquinho. Qual é o critério? Porque qual é o critério para você falar que, não, um chinês não pode comer morcego, mas eu posso matar cruelmente uma vaca? Ou um porco? Ou enfiar uma faca no pescoço de um cordeiro até ele se esvair? Qual é o critério para falar que algo é cruel ou não? Pensando nisso, eu vou trazer a campanha que esse aluno citou, e eu só estou trazendo porque o Vitor falou sobre isso, mas eu sabia que ele ia falar sobre isso, porque afinal, né, eu prevejo o futuro. Por isso que eu fiz essa crônica. Ó, eu estou tentando relacionar os textos, tá? Essa crônica se relaciona com a campanha em prol desses animais, dos direitos que eles têm, porque a crônica fala de uma menina que teve toda a sua humanidade desrespeitada, que foi torturada por uma pessoa louca que queria fazer cremes contra dermatite. Isso não é muito diferente do que é feito com outros coelhos. E é necessário falar disso. Sabe por quê? Porque é muita hipocrisia quando a gente pega alguém e fala: ai meu Deus, mas nossa, é muito absurdo você colocar um coelhinho com o olho todo furado ou com as costas todas abertas. Mas não é hipocrisia usar um produto que foi testado nele, né? Não é hipocrisia prender um passarinho numa gaiola. A hipocrisia está do lado de quem? E é necessário que vocês pensem sobre isso, porque, na verdade, quem trouxe isso até a aula foram vocês mesmos. Eu estou trazendo essa discussão que foi iniciada pelo Vitor, no grupo. Ele me perguntou se eu ia falar disso. Estou falando agora. Eu assisti esse vídeo e eu chorei. A primeira vez. Eu não sei se eu vou conseguir assistir de novo. Mas vamos lá. Pensem nessa crônica da menininha enquanto a gente assiste o vídeo. O intuito desse vídeo é conscientizar as pessoas para que a gente pare de usar produtos que são testados em animais, sejam shampoos,
sejam condicionadores ou medicamentos, e que a gente crie forças para incentivar que as fábricas parem de fazer esses testes. Vamos respirar porque a coisa é complicada. Estamos rodando? Bom, Ralph, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, pode bater. Segue. Olha Assim? o olho dele. Muito bem. Que nem no cinema. Bom, eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver, e eu tô cego no olho direito e essa orelha não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Irritante, né? Então, meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas, queima um pouco. Mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo, tipo isso. Essa doeu. Mas no final das contas, tá tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós animais. Já até estiveram na Lua. Alguma vez já viram um coelho num foguete? Acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. Mas eles só foram porque alguém estava torturando eles, né? Vocês sabiam disso? E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Não é o trabalho de um coelho ser torturado. Isso é imposto para ele. E essa conscientização que essa propaganda quer levar para vocês. Não é um trabalho de um coelho. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas tá tudo bem. Nós nascemos. Vamos para a intertextualidade de novo. O quanto isso se parece com discursos de ódio que eu já disse para vocês que falam, enquanto 4.000 pessoas morrem, que falam que todo mundo vai morrer um dia. Quando você fala isso, você está desrespeitando isso aqui, ó. Você está desrespeitando as famílias das pessoas que morreram, você está desrespeitando as pessoas que perderam entes queridos. Você está deixando de ver todo um outro lado, porque é muito mais fácil, como a chinesa falou. Temos para fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. Bom, hora de trabalhar. Olha, eu sei que parece horrível, mas pra mim, eu só tô fazendo meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro ou... Ei, Ralphie. Psst, Ralphie. O que são essas câmeras, meu? Estão me seguindo pra fazer um documentário, algo assim. Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim, o que o Bob disse. Vai lá, Ralphie. Perguntem pra ele se pode nos tirar. Eu quero morrer, meu, tá bom, Ralphie. gente. Já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né? Ei! Aqui, vamos lá. Lembrem da latinha da crônica. Isso é feito com coelhos, tá? Pelas empresas que testam colírios, né? Ou que testam Bom, cremes. pra concluir, eu só gostaria de dizer Desculpa, que... Ralph. Você se importa em virar? Você está... desculpa. Tudo bem. Tá melhor assim? Sim. Segue, amigo. Ok, então eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro. Bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado, estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Mas ó... Tá tudo bem.
Humane Society International é essa associação humanitária da sociedade internacional que quer tentar banir os testes de cosméticos em animais. Eles fizeram essa propaganda para tentar ajudar e conscientizar as pessoas. Às vezes a conscientização ela tem que vir pelo choque. Porque se as pessoas não se tocam do quão horrível são coisas que estão acontecendo, enquanto não é mostrado para elas, elas vão continuar usando produtos. Essa tortura com coelhos vai continuar. Então a gente precisa pensar no mundo em que a gente está assim, e intervir nele. Até porque está na BNCC que a gente precisa criar espírito crítico. E de novo, eu só trouxe isso porque foi uma ideia, porque vocês mesmos estão tendo acesso a isso e precisam pensar sobre isso. Vocês pediram para que eu trouxesse e a gente precisa pensar assim sobre isso. E também porque isso tem uma relação intertextual com uma crônica que eu já tinha postado aqui. Tem um elemento semelhante entre as duas, que é a crueldade, que a gente precisa evitar. Tanto preconceito quanto crueldade, em qualquer nível. Bom, era isso, gente. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem.